Seguindo a nossa etapa aqui de lógica de programação, a gente falou de variáveis, agora nós vamos falar das entradas e saídas de dados em Java. Então, vou clicar aqui em SRC, botão direito do mouse, e vou criar um novo pacote, que eu vou chamar de aula 04. Aula 04, até com o loop desligado. Entrada e saída de dados. Eu vou separar a saída, entrada e saída de dados. Então, eu criei aqui um pacote, entrada e saída de dados. Vou criar aqui uma classe, onde essa primeira classe aqui, eu vou falar sobre saída, convenção Java, S maiúsculo, né, criando as minhas classes, e não utilizo acento, saída, certo? Dá um add aqui no meu Git, vou iniciar meu método main, certo? Prontinho. Bom, saída de dados é o que? É eu pedir algo, mostrar algo na tela para o meu usuário. No caso aqui, como a gente está nas partes iniciais, então a gente está trabalhando com console, né? Então, para utilizar uma saída de dados no Java aqui, a gente utiliza assim, ó, system, ponto, né, sistema, out de saída, ponto, o print, ou seja, imprima, né, imprima na saída do meu sistema, né, a gente pode considerar mais ou menos isso, essa tradução, né, literal. Então, imprima na saída do sistema. Para que eu consiga fazer uma impressão aqui, então eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, duplas, né, que a gente vai declarar uma string, então eu posso, por exemplo, botar assim, ó, olá, certo? Meu nome é Clayton Andrade. Ok? Então, quando eu executo aqui, ele tem que sair no console do meu sistema, o que eu coloquei aqui entre string. Deixa ele fazer o build aqui da aplicação. Já vai apresentar o resultado. Prontinho. Olá, meu nome é Clayton Andrade. Né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, além de fazer essa impressão simples, nós temos outras formas, né, de impressão. Então, por exemplo, eu vou replicar nesse caso. Então, olha só, se eu clicar aqui do lado da linha e dar um Ctrl D, ele replica para mim, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou botar esse meu nome, Clayton Andrade, eu vou deixar somente embaixo, tá? Aqui. Aí, olha só o que vai acontecer. Vamos imprimir. Ó, ele fez a impressão exatamente como estava. Por quê? Porque eu estou usando print, certo? E eu estou usando um print em cima, outro print embaixo. Caso eu queira pular uma linha, certo? Eu utilizo o print ln. ln do quê? É line new, certo? Se a gente for colocar aqui ó, o ln, é como se fosse line new, tá? Então, se eu coloco um ln ao final, ele vai pular, ao executar o olá, ele pula uma linha e executa o segundo. Então agora o olá tem que estar em cima e meu nome é Clayton Andrade embaixo, ó, certo? Outra coisa que a gente não... vou botar aqui um do lado do outro, só para a gente identificar é o seguinte. Percebam que quando a gente tem aqui ó, as aspas, né, eu não tenho nenhum espaço. Nem aqui e nem aqui. Então, quando ele faz a impressão, ele imprime coladinho. Para que eu consiga dar um espaço aqui, ó, né, eu posso ou dar um espaço no final desse cara, certo? Ó, aí ele vai dar um espacinho ali. Porque o espaço é considerado um caractere também, né? Então, ó, aí eu fiz a impressão, ele deu um espaço. Ou eu posso tirar esse cara daqui e dar um espaço no de baixo, né? Também vai funcionar. Quem determina como que vai ser impresso vai ser a gente, certo? Então vamos lá. Ó, funcionou também, tá? Então eu posso utilizar aqui o ln para ele pular a linha, tá? Assim. Então aqui ele vai pular duas linhas. Se eu precisar mais alguma coisa que colocar aqui embaixo, eu também consigo. Um detalhe. Às vezes a pessoa fica assim, bah, escrevi tudo isso aqui, system out print ln. Só que nós temos um atalho, né? Que a gente vai assim, colocar assim, ó, S de system, ó, ele já dá até o atalho aqui pra gente, ó. E out de saída, certo? Então se a gente botar assim, ó, salt e dar um enter, ele já preenche pra nós, tá? Além disso aqui, né, então eu posso colocar assim, ó. Vamos lá, deixa eu comentar o de cima para ele não imprimir duas vezes. Mas eu posso colocar aqui, ó. Meu nome é, certo? Vou dar um espaço para ele não colar aqui. Eu posso concatenar, não escrever só aqui, mas eu posso concatenar variáveis. Por exemplo, eu posso vir aqui em cima, vou declarar aqui nessa parte de cima, declarar uma variável do tipo string, nome, certo? Que vai receber o meu nome, por exemplo. Ponto e vírgula no final. E eu posso aqui também declarar uma variável string, sobrenome, que vai receber o meu sobrenome. Prontinho. Agora, como que eu posso fazer essa impressão aqui? Eu posso fazer assim, ó. Para mim concatenar, aqui eu tenho um tipo de string, aqui também e aqui também, né? Aqui está fixo, né? Aqui como é uma variável, depois eu posso ter dados de entrada no sistema, onde eu posso fazer isso dinamicamente. A gente vai ver na próxima aula. Mas olha só, eu posso concatenar. Como é que eu concateno uma palavra com outra palavra no Java aqui dentro do print? Eu uso mais, né? Então eu posso vir aqui e colocar, ó, nome, por exemplo, certo? Então, vou imprimir aqui, só para ver o resultado. Ó, meu nome é Clayton, certo? Agora eu quero concatenar meu sobrenome. Posso utilizar assim, mas vai ter um detalhezinho. Vamos lá, vamos rodar aqui novamente só para ver o que vai acontecer.
Ó, ele imprimiu junto. Por quê? Ele simplesmente somou, né? Concatenou. Ele emendou as duas palavras, certo? Posso vir aqui e dar um espaço aqui. Ele pode separar lá. Vamos ver o resultado. Ó, separou. Mas caso eu não utilize ali e eu queira separar diretamente aqui, eu posso fazer o quê? Para que eu consiga concatenar com uma variável, uma outra palavra, eu sou obrigado a utilizar o mais. Então eu posso dar esse espaço aqui também. Como é que eu faço para dar o espaço? Eu abro novamente uma chave, dou o espaço e eu posso concatenar lá no final com aquele outra palavra, né? Então olha só, eu escrevi a primeira palavra, como está aqui, certo? Aí aqui ele tem esse espaço justamente porque eu dei aqui, né? Esse espaço aqui. Aí depois eu tenho a minha variável nome, que eu atribuí o nome de Clayton. E aí aqui, no nosso caso aqui, eu tenho agora esse espaço em branco. Então, ó, eu concatenei mais uma vez com uma outra string, onde eu dei um espaço, e aí eu vou concatenar novamente com o mais. Esse mais aqui, eu botei assim, separado, mas ele pode ser assim, não tem problema, tá? É porque ele fica mais organizado, mais bonito de se ver se ele tiver aqui com esse espacinho aqui. Então, agora aqui, ó, eu vou fazer a impressão, ele vai ter o mesmo resultado do que eu tinha feito antes, só que antes a gente tinha botado um valor aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, tivemos o mesmo resultado, certo? Agora, só se atentem a um detalhe, vamos lá. Deixa eu colocar aqui duas variáveis do tipo inteiro, tá? Eu vou chamar de número 1, que vai receber aqui 10, por exemplo, e eu vou, ó, para mim copiar a linha de cima, eu paro com o cursor do lado, Ctrl D, no IntelliJ ele já faz a cópia pra gente. 2, e aqui eu vou colocar 5, certo? Então, olha só o que acontece quando eu concateno, por exemplo, esses casos. Deixa eu subir esse, não, deixa aqui mesmo, deixa eu só dar um Enter aqui embaixo, e vou comentar esse cara aqui. Então, vamos lá. Ó, Out, ok, né, o Salt, deixa eu minimizar isso aqui rapidinho, e eu vou fazer assim, ó, abrir uma string e vou dizer, soma de 10 mais 5 2 pontos, certo? E aí eu vou concatenar com aquela soma, né? Só que a gente não aprendeu ainda, na próxima aula a gente vai ver com os operadores, né? E aí a gente tem o operador de mais, para somar duas variáveis. Então, o que acontece se eu colocar aqui, ó, concatenando o número 1, né? Então, o que ele vai fazer? Vamos lá. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui depois. Ó, no caso aqui, obviamente, eu não somei, né? Eu só estou oprimindo o número como a gente fez um pouco anterior, né? Agora, eu quero somar esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu botar aqui número 2, o que acontece? Vamos ver. Vou dar o play aqui, tá? Que ele já tá rodando, pode ser aqui ou pode ser lá em cima. Ó, ele concatenou, porque o número 1 é 10 e o número 2 é 5. Então, ele ficou 105, certo? Por quê? Porque aqui ele está concatenando com uma string. Agora, se eu vim aqui e colocar esse cara em parênteses, eu estou dizendo para o compilador o seguinte, ó, isso aqui eu quero que você resolva primeiro, para depois você resolver o todo aqui, né? Então, quando eu fizer isso, né, eu estou isolando uma conta matemática, certo? E concatenando os valores. Ó, agora eu tenho o resultado, né? Então, só para se atentar, quando a gente tiver alguma operação matemática, né, então a gente fazer esse tipo de... colocar dentro dos parênteses aqui para não ter problema. Uma outra forma seria, né, claro que a gente vai pegar em operadores, seria eu ter uma outra variável, né, uma outra variável que soma, onde eu pudesse estar recebendo a soma do número 1, né, no mais o número 2, certo? Então, aí eu poderia, em vez de estar concatenando ali aqueles dois números e fazendo a soma ali, eu poderia fazer isso aqui, também funcionaria, né? Mas mesmo assim, o que eu tenho, que eu acho interessante é que toda vida que a gente for fazer um cálculo matemático, que indiferente do que for, a gente sempre colocar o que a gente quer resolver em parênteses, né? Porque aí a gente garante que esse cara vai fazer isso, né? Porque caso eu tivesse uma divisão, uma multiplicação aqui, é para ele não dar problema, o erro na hora de executar as nossas somas. Mas a gente vai fazer isso mais na parte de operadores. É só para entender que quando a gente tem um salt aqui e a gente faz esse tipo de operação, né, ele vai concatenar, a não ser que eu disser para o meu compilador, ó, eu quero primeiro que tu resolva esse parênteses aqui, que é a prioridade. Quando tu resolver esse parênteses aqui, aí tu resolve o de fora, né? Então é como se fosse a regra matemática, né? O compilador também segue essas regrinhas aqui, certo? Então essa aqui seria a aula de saída de dados. A gente vai utilizar o System Out Print LN, tá? Então, LN, eu pulo a linha, e o System Out Print, ele escreve um do lado do outro. Tem uma forma que a gente pode utilizar, né? Vou comentar isso aqui novamente, e vou soltar isso aqui. Que vamos supor, se eu não quero utilizar aqui o LN, por algum motivo eu não posso, só que eu quero pular a linha, né? Que aí a gente utiliza o Ctrl/N, né? O Ctrl/ é uma variável de escape que a gente chama, né? Porque a gente consegue utilizar ela com algumas funções, né? Então, se eu quiser pular uma linha, eu posso usar o Ctrl/N, tá? E aí ele vai pular a linha como se eu tivesse um print LN, tá? Ele vai dar um new ali. Vamos lá. Executou e ele pulou a linha também, tá? Então, são duas formas aqui. A gente tem outras variações, printf, tá? Porém, se a gente precisar no decorrer da aula, eu explico para vocês, né? Porque não é interessante, às vezes, vocês que estão começando, armazenar um monte de informações, sendo que o que a gente vai usar é o LN. Né? Então, a gente começa a treinar caso a gente precise de um caso, eu explico como é que funciona, e aí fica
fica mais fácil de a gente armazenar informações, porque é muito grande, muitas coisas que a gente tem dentro da programação. E se a gente for passar tudo, né, a gente vai, chega um ponto que vai saturar, né, a nossa mente aqui, a gente vai desanimar. Né? Então a gente vai aprendendo só o que a gente precisa, certo? Dentro daqueles contextos, vamos aprendendo devagar, e conforme vai necessitando de mais funções, mais métodos, mais opções, a gente vai aprendendo, certo? Então na próxima aula aqui a gente vai falar sobre as entradas de dados, certo? Então é isso aí.